Y a continuación le doy la bienvenida y quiero presentar también al último conferencista de este primer día, que estará a cargo del doctor José Jackson Ruiz dos Santos. El doctor José Jackson es becario postdoctoral en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, con investigaciones sobre el pensamiento de Paulo Freire en los países africanos. También es miembro, es profesor del máster y del doctorado en educación de la Universidad Nacional de, eh, disculpen un momento, sí, él también participa en redes y comunidades científicas que involucran a los estados brasileños y a varios países como Argentina, España, Portugal y África. También desarrolla trabajos de investigación, docencia y extensión en las áreas de gestión de la educación básica, pensamiento de Paulo Freire y educación de jóvenes, adultos y ancianos. Tiene varios libros, capítulos y artículos publicados en revistas científicas especializadas. Es un amante de los libros, la vida, la cultura, el arte, la ciencia, la naturaleza y la familia. Y con eso le doy la bienvenida al doctor José Jackson Reis dos Santos. Por favor, recordar que su conferencia tiene como tema Paulo Freire, marcas, legado y recuerdos de un caminante de la utopía. Buenos días a todos. Muchas gracias, Milena. ¿Escúchame bien? Sí, se escucha. Sí. Inicialmente, gostaria de agradecer. Agradeço ao professor Aldo. Cumprimento também ao professor Guilherme, Marieta, que está aqui com nós outros, uma amiga de muitos anos de trabalho também. Cumprimento também ao professor Luiz Bustos, que falou um pouquinho. Cumprimento também a professora Ana Maria Arroyo Freire, que esteve com nós outros acá, também em nossa universidade, mais ou menos 2 horas, falando sobre o pensamento de Paulo Freire. Eu escrevi minha charla, então, minha conferência, então eu vou ler para vocês algumas reflexões. Eu pensei em falar algumas coisas em geral, de como eu vejo Paulo Freire também, como Paulo Freire tem suas atividades na África. Sobre o caminante da utopia, Paulo Freire. É o atual governo brasileiro, a nível federal, elegido para o período 2019 a 2022, e incluso antes deste período, a responsabilidade de Paulo Freire de todos os problemas e males da educação brasileira. Os discursos autoritários da extrema-direita buscam, de maneira sistemática, destruir o pensamento e o legado de Paulo Freire. Várias iniciativas, como a retirada do título de patrão da educação brasileira, foram levadas a cabo pelas forças conservadoras e autoritárias do Congresso Nacional. Expurgar Paulo Freire da educação brasileira ha sido o objetivo do atual governo federal e de algumas outras pessoas. Sin embargo, o movimento de ataque ao pensamento deste autor ha provocado, em todo o mundo, a construção de várias iniciativas em oposição aos ataques sistematicamente realizados por representantes, especialmente da extrema-direita, como eu falei, pero não só ao pensamento político-pedagógico de Paulo Freire. O Instituto Paulo Freire, em São Paulo, com sede em São Paulo, Brasil, por exemplo, ha sido um lugar, um sítio de resistência, de luta, de articulação nacional e mundial para combater as perspectivas não respeitosas e falsas sobre o pensamento, a vida, a obra e as experiências educativas, sociais e culturais de Paulo Freire. Em o ano de seu centenário, 2021, os movimentos sociais, as escolas, as universidades de Brasil e de outros países, os institutos em Brasil e em extranjero, os fóruns de educação de jovens e adultos, o Café Paulo Freire, o Conselho de Educação Popular de América Latina e Caribe, para citar alguns, são exemplos da resistência, da luta e da reinvenção de Paulo Freire, ampliando e difundindo seu legado e sua contribuição contemporânea à educação brasileira e mundial. Aqui eu incluo também
se ley, se é justo. Desde nuestro punto de vista, lo que está em juego são diferentes propostas de projetos sociais. E, nesse sentido, é fundamental ter claridade política, como bem nos ensinou Paulo Freire, sobre que perspectiva de sociedade, de nação, de mundo, do Estado e de ser humano defendemos e tratamos de construir todos os dias. Isto porque Paulo Freire, em nossa perspectiva, representa um projeto de sociedade, um projeto de mundo a favor das classes populares, a favor da luta por la inclusão social, por la justiça social, por mais democracia, sempre lutando contra qualquer processo de destruição de los direitos humanos, de destruição da vida. É muito mais que um autor, situando-se com perspectiva de um projeto societário em el sentido mais amplo do término, sendo representante de um pensamento revolucionário e liberador ao longo de sua vida e na contemporaneidade. Sua vida, suas publicações, suas experiências são exemplos para combater as lógicas colonizadoras do pensamento, da cultura, situando-se em ao campo decolonial de pensar, viver e repensar a vida em um âmbito mais profundo das relações sociais e humanas. Sobre as contribuições de Paulo Freire, Coan, um autor brasileiro, destaca: não se limita a uma obra escrita, concerne também tem que ver com uma prática e mais generalmente a uma vida dedicada à educação, uma vida hecha escola, uma escola da vida. Paulo Freire é um autor, desde meu ponto de vista, pensador, educador, militante, intelectual do povo. Com o povo e por el pueblo lutou. Escreveu sobre sua própria vida, em las relações e interações vividas ao longo de quase 8 décadas. É um criador e reconstrutor de sonhos e utopias possíveis. Alguém que ha colaborado e sigue colaborando em la construção de um mundo mais humano, mais ético e mais justo. Um pensador intelectual, criador e defensor da educação como prática da liberdade. Um ser humano que criou um sistema de educação, é o sistema educativo Paulo Freire, em el sentido mais amplo do término, desde a infância hasta a universidade vida. Muitas pessoas associam equivocadamente o pensamento do autor solo com a alfabetização e a educação de jovens, adultos e ancianos. Paulo Freire construiu e sistematizou uma teoria do conhecimento, uma teoria educativa liberadora, um conceito muito caro ao pensamento do autor. Se nos perguntaram onde encontraríamos a Paulo Freire hoje, diríamos que em la lucha por la terra, em la lucha de pueblos originários e indígenas, em el movimento de los trabajadores rurales sin tierra, em los bairros mais pobres de nuestro país, entre los sin techo, em la lucha por la garantía de los derechos humanos, em las escuelas, colaborando para que todos, sem exceção, puedan aprender e continuar seus processos de escolarização e formação, construindo outras alternativas para transformar o pueblo, las complexas realidades em que vivimos. Se nos perguntaram por que Paulo Freire também ha sido tão atacado em nossos dias, diríamos, entre outras muitas contestações possíveis, porque representa um projeto de justiça social, de inclusão das classes populares a los bienes produzidos por la humanidade, porque lutou por uma sociedade democrática. La democracia é uma marca profunda de seu pensamento, buscando contribuir para transformar as situações deshumanizadoras em las que as pessoas estão involucradas, porque nos ensinou que a luta é coletiva,
es antifascista, es antirracista, es contra la colonización de las mentes, los cuerpos y las culturas. Reconhecido mundialmente como um dos intelectuais e pensadores mais importantes do mundo, ha recebido mais de 40 títulos de doutor honoris causa de universidades de vários países e diferentes continentes, segundo uma afirmação em livro da professora Ana Maria Araújo Freire, Paulo Freire, uma história de vida. Eu também quedei sabendo de mais 3 títulos com o de hoje. La Pedagogía del Oprimido, como ustedes saben, es la obra más conocida y más citada entre os livros consultados em língua inglesa do mundo. Está entre os 100. É uma afirmação que se encontra também na pesquisa do professor Walter Cohen. La experiência de Henricos em estado do Rio Grande do Norte, em Brasil, mais conhecida em ao mundo como Las 40 Horas de Henricos, e a invitação a coordenar o Plano Nacional de Alfabetização em Brasília, na década de 60, certamente levaram a Paulo Freire a ser considerado por los militares como um peligroso subversivo, que falava contra a pátria, como ele mesmo falou. Paulo Freire e sua equipe foram perseguidos e suas obras foram proibidas de circular em Brasília e em várias partes do mundo. Paulo passou mais de 70 dias em cárcel porque lutou para alfabetizar criticamente pessoas adultas em o Nordeste brasileiro e desejava continuar este processo em todo o país. Objetivava ensinar a ler e escrever a mais de 4 milhões de brasileiros na década de 60. Perseguido e considerado por los militares como um peligroso subversivo que atentava contra a pátria, como eu falei, Paulo Freire se viu obrigado a abandonar o país em 1964, tendo que reinventar-se em diferentes contextos, como Bolívia, Chile, que tem uma relação muito afetuosa com Paulo e sua família, Estados Unidos e Suíça, em Genebra, países onde viveu com sua família. E neste último, Suíça, através do Conselho Mundial da Igreja e do Instituto de Ação Cultural IDAC, criado na época com outros exilados, trabalhou de forma mais sistemática e direta nos países africanos recém-salidos pela colonização europeia. Em estes contextos, conheceu a militantes políticos e outros atores sociais, personagens essenciais em um processo de luta por la liberação de países como Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Tanzânia, entre outros. E no continente africano, suas ações e trabalhos se intensificaram, sobretudo na segunda metade dos anos 70, uma opção política social tomada por ele e outros membros da equipe do IDAC. Os 10 anos, ou quase 10 anos, de trabalho no Conselho Mundial de Igrejas e as experiências desenvolvidas no IDAC durante o exílio atraído muitos aprendizagens e contribuições também ao pensamento de Paulo Freire. Las marcas e o aprendizagem de las memórias de los exilados obrigados a passar por la compleja, tensa e conflitiva experiência de viver em outros contextos reafirmam o compromisso de Freire com a constituição permanente de uma sociedade democrática. A família Freire, em esse contexto, viveu em exílio desde 64 até 80, quando regressou definitivamente ao Brasil em junho de 1980. Este período com passagens por vários países, como Bolívia, Chile, Estados Unidos, Suíça, Tanzânia, Guiné-Bissau, Cabo Verde, para citar alguns, marcou a trajetória deste educador e universalizou aún mais seu pensamento, suas ideias, suas propostas educativas. No contexto europeu, por invitação do Conselho Mundial de Igrejas e residindo em Genebra, Suíça, começou a trabalhar para o Conselho, experiência que lhe permitiu
visitar dezenas de países, trabalhando como representante do Conselho e também para o Instituto de Ação Cultural. É o Conselho onde trabalhou durante 10 anos, ou quase 10 anos, como falei, levou a Paulo Freire e sua equipe a trabalhar diretamente com os países africanos. É inegável a contribuição da obra e ao pensamento de Paulo Freire em ao contexto da educação, especialmente uma educação revolucionária, uma educação centrada em uma pedagogia político-liberadora. A biografia de Freire indica que os pressupostos assumidos pelo autor a favor da liberação de los oprimidos estiveram presentes desde muito temprano em sua vida. Desde 1947, Freire foi invitado a trabalhar em SESI, como falou nosso amigo anteriormente, estado de Pernambuco, como diretor do Departamento de Educação e Cultura, onde, em contato com trabalhadores adultos, começou a aprender com os trabalhadores urbanos, rurais, pescadores, pero sobretudo com as relações impostas pelos empregadores a los trabalhadores, e pude formular um pensamento pedagógico com as marcas do diálogo, o pensamento crítico e a transformação social, como habla a professora Ana Maria Araújo Freire. Durante seu exílio, Freire nunca renunciou à convicção de que era necessário trabalhar por la conscientização e a liberação dos pueblos e nações oprimidas do mundo. Não há dúvida de que tomou a decisão política de contribuir com a redução das injustiças e desigualdades sociais em el mundo. Nesse sentido, a liberação como movimento histórico busca responder a los desafios do tempo presente, buscando recriar o mundo em uma dimensão crítica e esperançadora, protagonizada por homens e mulheres que se converteram em colaboração em cidadãos ativos e construtores de uma cidadania plena. E nessa trajetória, Freire participa em numerosos encontros, seminários e desenvolve projetos pelos 5 continentes, visitando países como Alemanha, Itália, França, Holanda, Áustria, México, Escócia, Inglaterra, Canadá, Peru, Costa Rica, Bélgica, Índia, Argentina, Suécia, Dinamarca, Austrália, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, Fiji, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Dominicana, Portugal, Polônia, Irã, Espanha, Nicarágua, entre tantos outros. São mais de 150 viagens em tempo que trabalhou em Conselho Mundial de Igrejas. Em todos eles, o tema principal de discussão e reflexão ha sido sempre a educação. Uma educação que passa por um processo de conscientização, liberação e humanização. Esta ha sido sempre, sigue sendo a retórica de Freire em suas obras, em seu pensamento, seja em suas conferências, em suas cartas, em seus livros, ou em sua inspiração para aqueles ou aquelas que, como nós outros, buscam construir um mundo mais humano e justo. Como afirma Freire, o ser humano é um ser inconcluso, que necessita ser consciente das possibilidades de aprendizagem em diferentes situações e em constantes diálogos. Freire, ao profetizar a utopia, o sonho, ao deixar suas marcas como sujeito e não as marcas de um puro objeto. Sem dúvida, foi um aprendiz professor também, atento ao diálogo com diferentes culturas e nações. Eu vou falar rapidamente em relação do tempo também, de algumas experiências de Paulo em la África agora, que é meu objeto de estudo atualmente em Brasil, com a professora Sônia Krupa, da USP. Suas experiências em los países africanos permitiram construir e sistematizar experiências educativas sociais de luta social, tomando como referência pensadores e ativistas políticos de diferentes processos sociais, culturais, étnicos e raciais. Foram experiências profissionais e personais cujas vozes africanas han marcado sua trajetória vital.
Na década de 70, Freire começou a trabalhar, como eu falei, no Conselho Mundial da Igreja, como consultor especial do Departamento de Educação. Durante esse período, então, viajou por muitos países da Europa, América, Ásia, Oceania e África, tratando temas relacionados com a educação, especialmente com a educação cultural por la libertad e a educação para a liberação. Aunque sua experiência profissional em conselho lhe permitiu trabalhar em diferentes países e continentes, os autores consultados destacam a grande implicação de Freire em o trabalho desenvolvido em África. Em sua relação com a África, Freire sempre demonstrou não só um sentimento de pertenência, como ele mesmo afirma, sino também um enorme compromisso ético-político como educador militante a favor da comunidade da luta por la liberação de homens e mulheres. O primeiro contato de Freire com a África foi em 71, quando desembarcou em Zâmbia e se dirigiu a Tanzânia. Em los anos seguintes, também visitou outros países como Guiné-Bissau. Tem uma obra clássica, Cartas a Guiné-Bissau, é um livro muito lindo. São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde e Botsuana. Em el período de 71 a 80, da década de 70, como hablas Ribeiro, Freire visitou a África 34 vezes e permaneceu ali um total aproximadamente de 355 dias. A implicação de Freire com a África na década de 70 foi tão intensa que Mota Neto, um outro autor brasileiro, afirma, incluso quando não visitava os países africanos, Freire se dedicava a las lecturas, reflexões, debates e elaboração de textos sobre África e suas experiências educativas neste continente. Estudou a fundo a obra de Amílcar Cabral nesse período. Em seu livro Cartas a Guiné-Bissau, registro de uma experiência em processo, Freire reflexionou e propõe, inspirado em Aristides Pereira e Amílcar Cabral, a necessidade de uma transformação radical do sistema educativo heredado do colonizador, que só ocorrerá implicando uma decisão política coerente com um projeto de sociedade que busca criar, reinventar, em la perspectiva da reconstrução nacional e da reconstrução, através de um processo de formação cultural e educativa, de homens novos, como ele falava, e mulheres novas, como afirmava. Em seu caminhar por África, Freire contribuiu de diversas maneiras para a politização e educação do povo africano em los países onde trabalhou, através de campanhas de alfabetização, assessorias pedagógicas e encontros de formação de educadoras e educadores, especialmente no campo da educação de pessoas adultas. Lisboa, apoiando em Scocuglia, autores brasileiros, afirma: ao analisar o trabalho de Freire com os educadores e educandos em África, em los anos 70, descobrimos uma das épocas mais férteis e criativas de sua produção. Talvez 5 minutos, professor Jackson. Sim, estou a ouvir. 5 minutos. 5 minutinhos, ok. Vou adiantar um pouquinho. Talvez só podamos compará-lo em intensidade e potência como os primeiros dias do chamado Sistema Paulo Freire de alfabetização de adultos de princípios dos anos 60 em Brasil. Eu vou caminhar um pouquinho para as considerações mais gerais em razão de tempo acá. Bem, pontos para continuar a luta. Eu me gostaria de falar a partir dessa perspectiva. Segundo Ana Maria Araújo Freire, as influências teóricas fundamentais para qualquer que pensa fuera amplias e profundas, pero Paulo criou um pensamento próprio, absolutamente peculiar, porque radicalmente imbricado em sua vida e realidade social. É o processo em
o continente africano se centrou en un movimiento de reconstrucción nacional de los países y su transformación, vinculada a la búsqueda de la mejora de los índices educativos, así como la formación de una nueva sociedad a través de un proceso de formación cultural de los sujetos marcado por el principio de la emancipación humana. Las obras de Amílcar Cabral, Júlio Nyerere, Samora Machel, para citar alguns, los estudios con el equipo de OIDAC y los diálogos, muchos de ellos a través de cartas, con sujetos de los distintos países, fueron fundamentales para el proceso desarrollado. Entre los aprendizajes e ensinanzas identificadas, las experiencias y relaciones construidas se convierten em uma referência para questionar e combater a lógica de colonização do pensamento e a vida em la sociedade atual. O trabalho de alfabetização e educação de jovens e adultos em los países africanos está vinculado a um esforço coletivo para contribuir com a reconstrução nacional e a transformação social desses países. A reconstrução nacional se baseou em conceitos e práticas que buscavam descolonizar o pensamento, reafirmar as mentes, ideias centrais, reafricanizar as mentes, ideias centrais do pensamento, do trabalho planificado e desarrollado naquela realidade. Não há dúvida de que Paulo Freire permanece em várias áreas de conhecimento uma referência para refletir a sociedade e a educação na atualidade mundial. O trabalho de Paulo Freire e da equipe do OIDAC representou uma nova opção política por los oprimidos e las oprimidas, assim como um compromisso político em la contínua luta de liberação de los países africanos em um processo pós-colonial. O cenário pós-independência possibilitou que o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire se insertara em essas realidades, radicalizando propostas educativas de caráter liberador e revolucionário. A liberação, nesse sentido, continuou através de outras ações e projetos de formação cultural aliados ao contexto produtivo local e ao desejo de formar novas mulheres e homens, expulsando assim o colonialismo da vida cotidiana de los sujeitos. Assim, era necessário recuperar as culturas e os valores e as tradições africanas em um processo de conscientização, de transformação da praxis e de reafirmação de las mentes, los cuerpos, reafricanização, de las mentes, de los cuerpos e de las vidas. Las experiências desarrolladas provocaram cambios em la praxis freiriana, também eu costumo afirmar em África, especialmente, reinventando os processos educativos desde uma perspectiva decolonial, em diálogo com militantes políticos e pensadores de las Áfricas. E nesse contexto, Paulo Freire ampliou seus pontos de vista e práticas com outros pensadores intelectuais e militantes africanos, como Amílcar Cabral, Mário Cabral, Júlio Nyerere, Samora Machel, para apresentar alguns. E nesse contexto de las experiências africanas, destacam diversas fontes orais, assim como propostas elaboradas e desarrolladas em los contextos de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola e Tanzânia. Destacam-se também propostas sistematizadas e organizadas em formato de cadernos de cultura popular, anunciando, no contexto da alfabetização e da pós-alfabetização, entendidas como processos ininterruptos, o acto de ler e escrever como actos de conhecimento políticos e produtivos, apresentando aqui o papel do animador cultural, o educador e educadora, alfabetizador, construindo, definindo e questionando, a partir das realidades desses países, as palavras e os temas generadores do processo de alfabetização e pós-alfabetização. As contribuições à sociedade brasileira e mundial, em geral, reafirmam a radicalidade política, pedagógica e social da obra de Paulo Freire, em los espaços e tempos em que denunciamos a opressão, as injustiças, a violência, las exclusiones, las discriminaciones y los prejuicios a los que estamos submetidos hombres y mujeres y al mismo tiempo anunciamos alternativas para superá-los, son sinales de que Freire vive y actúa con nosotros. Por fin,
Com Paulo Freire, reafirmamos que é nossa tarefa pensar e fazer educação basada em princípios éticos, políticos e sociais, capazes de articular os direitos humanos a nossa luta diária por inclusão social de los sujeitos democraticamente pensada e materializada. Eu termino esta conferência com uma afirmação da professora Ana Maria Araújo Freire, que esteve com nós outros aqui hoje. Ela falou para mim, falou para mim uma coisa muito interessante. Toda a teoria de Paulo tem como objetivo a humanização para combater a opressão em el mundo. Não só é o educador do século XX, sino que seguirá sendo o educador do século XXI. Muitas graças.